Bem-vindo ao Dia a Dia com Deus, um programa diferente que trata aí dos assuntos do seu cotidiano, do seu dia a dia, de uma maneira mais simples, à luz da Palavra de Deus. E nessa semana nós estamos conversando a respeito dos medos. O medo pode impedir alguém de agir? Ele pode ser tão forte, tão real, que paralisa uma pessoa? A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto hoje aqui no Dia a Dia com Deus. Bom, o medo é um sentimento que aparece sempre que nós nos defrontamos com algo que nós não esperamos que aconteça, né? E a principal característica do medo é que ele dispara no corpo uma quantidade muito grande de adrenalina. Foi o que aconteceu no caso do rato, né? Nessa hora que ele sentiu a adrenalina entrando no sistema circulatório dele, ele paralisou, teve aquele minuto de bobeira, onde então a cobra pôde dar o bote e estar devorando, como vocês estão vendo aí. Alguma vez você já ficou com tanto medo que o medo foi paralisante para você? Já antes desse meu relacionamento, eu já fiquei uns 2 anos sozinha por medo de me relacionar. Não, nunca tive isso. Já, uma vez que eu estava na rua e estava a polícia ficando tiro com os bandidos, assim, a gente fica na situação, sabe o que fazer, né? Fiquei paralisado, assim. Alguma vez na sua vida você já sentiu tanto medo que ficou paralisado de medo? Não. Sempre tirei de letra as coisas, viu? Sim, um animal, um cachorro. Como foi? Foi assim, eu estava entrando numa casa, e a pessoa me convidou, eu bati, convidou, e daí nesse caso eu entrei e os cachorros estavam tudo solto, né? Daí nem ela percebeu, né? Daí eu fiquei ali paralisada, com os cachorros tudo me rodeando, era Rottweiler, né? Daí eu fiquei naquela situação, assim, sabe? Só que eu não me mexi, não falei nada. Daí ela viu que eu não estava entrando, né? Aí foi atrás de mim, nossa, os cachorros estão, sabe? Foi aquele pânico, assim, sabe? Só aquele medo só, assim, sabe? Mas assim, mais nada mais grave. E alguma vez na sua vida você já ficou paralisada de medo? Sentiu tanto medo que não conseguiu ter nenhuma reação? Já. Foi um assalto. Eu estava indo para o colégio e eles me pegaram no meu braço e perguntou assim o que eu tinha na bolsa, era para me dar e tirar meu sapato e me dar. Daí, enquanto isso, eles foram assaltar outros moleques lá, daí eu peguei e saí correndo, mas aquilo eu fiquei branca, transparente de medo. Acho que até hoje ainda não, né? Não aconteceu com você? Ainda não. Não, eu sempre reagi. Alguma vez na sua vida você sentiu um medo de alguma coisa que ficou paralisado de tanto medo? Não, tão sério não. Uma situação assim de um animal mesmo. Eu fiquei paralisada por uma situação de um cachorro. E eu adoro cachorro, mas aquele era um pitbull, então eu fiquei paralisada, não conseguia me mover. Você vive com medo? De alguma forma você se identifica com o que nós estamos falando aqui hoje? E o que será que a Bíblia tem para falar a respeito dos medos? É o que você acompanha logo mais em alguns instantes. Algumas dessas cenas foram fortes, falando do medo que paralisa, do medo que nos impede de continuar andando, de continuar enfrentando a vida. Há algum tempo atrás eu recebi um telefonema de uma senhora que estava chorosa ao telefone e dizendo: pastor, ora por mim, porque as coisas vão muito mal aqui e na nossa casa. E eu perguntei: o que é que está havendo? O meu esposo vai ter que fazer uma cirurgia
E eu disse, e é uma situação grave que está acontecendo? Não, não é grave. Mas como ele está num processo de saída desse emprego, ele está aproveitando o momento em que tem um convênio ainda para fazer uma cirurgia que ele precisava fazer. Então eu falei, bom, então vamos dar graças a Deus, porque essa é uma vitória e não uma derrota. Ah, mas o meu marido está perdendo o emprego. E eu disse assim, mas e já tem alguma coisa em perspectiva? Como é que vai ser? E ela disse assim, ah, pastor, graças a Deus ele arrumou um outro emprego e vai ganhar cerca de 50% mais do que ganhava antes. Então não é um problema, isso é bênção de Deus, 50% mais. Pastor, mas nós passamos uma luta muito grande aqui em casa. Eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, teve uma época que o meu marido ficou desempregado e nós passamos grande necessidade. E como é que foi? Não, Deus levantou pessoas e nós conseguimos sair dessa situação, graças a Deus. Eu falei, então, querida, então não é motivo de desgraça, é motivo de bênção, porque o Senhor preparou todas essas coisas. E então ela me disse, mas eu posso perder a minha casa. Eu disse, por quê? Porque eu não estou conseguindo pagar a prestação. Mas eu disse, e agora? O que você vai fazer? Bom, agora como ele está saindo do emprego e está sendo despedido e vai receber o fundo de garantia, ele vai poder quitar as prestações. Então eu disse, eu não estou entendendo. Você me disse que tudo era ruim, mas de repente você está me falando de tantas coisas que Deus fez milagres. Aquela senhora tinha passado uma fase muito difícil na vida, quando seu esposo havia perdido o emprego anos atrás. E ela tinha tanto medo, mas tanto medo, que ela não era capaz de perceber tantas bênçãos de Deus ao seu redor. O medo paralisava a vida. E há pessoas que têm tanto medo do futuro, tanto medo dos propósitos de Deus, que ficam parados no tempo e no espaço. Mas eu queria deixar com você hoje um trechinho da palavra de Deus. Jeremias 29 nos diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Todo o vosso coração busque ao Senhor, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Às vezes nós temos medo do futuro, e esse texto fala de uma época em que Israel tinha medo do futuro. Eles estavam indo para a Babilônia, eles teriam que enfrentar um novo lugar, uma nova língua, tinham perdido tudo, tinham que começar de novo. E o Senhor então manda o seu profeta dizer, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bênção e de paz, não de mal. Quando nós começamos a buscar a Deus de todo o nosso coração, e quando nós permitimos que Ele esteja dirigindo a nossa vida, nós não precisamos ter medo, nem das coisas espirituais, nem das coisas materiais, nem das coisas físicas, nem das coisas eternas, porque nós passamos a buscar a Deus e a confiar na sua graça, e a saber que há um Deus que tem um plano maravilhoso para a nossa vida, um plano de bênção e de paz. E toda vez que nós começamos a confiar nesse Deus que tem planos para nós e deixar Ele realizar esses planos na nossa vida, nós vamos aprendendo a depender da grandeza e do poder de Deus. Quantas vezes na minha vida a graça de Deus se manifestou nos momentos difíceis, nos momentos em que eu não imaginava que seria possível. Alguns anos atrás
eu tive que fazer uma cirurgia para redução do estômago, eu pesava mais de 150 quilos ou próximo disso, e estava morrendo, literalmente morrendo. E o interessante é que quando o médico me disse que eu precisava fazer essa cirurgia por causa de uma série de infecções que eu tinha contraído, e comecei então a procurar um médico que pudesse fazer a cirurgia, descobri que o meu convênio não cobriria essa cirurgia, estava preocupado, sem dinheiro, sem condição de fazer. Havia uma senhora que estava nos procurando, que não era da nossa igreja, que não sabia o que estava acontecendo. E quando ela conversou com a minha esposa, ela disse assim, eu tenho um assunto delicado, ruim para conversar, mas domingo eu estava na minha igreja e Deus falou comigo claramente que o pastor Pascoal precisava fazer uma cirurgia e essa cirurgia eu deveria pagá-la. E naquela hora minha esposa começou a chorar e disse, olha, realmente ele precisa fazer, nós estivemos no médico, e ela disse, está vendo, então o Senhor está nesse negócio. Que coisa tremenda é ter um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Ele cuida dos detalhes. E quando nós clamamos a Ele, dependemos dEle, não precisamos ter medo nem do futuro, nem do passado, nem do presente, nem do porvir. Porque aquele que nos ama e que nos salvou pela graça é aquele que vai sustentar a nossa vida em todos os momentos. Deus tem um plano para você, querido. Clame ao Senhor, busque-o de todo o seu coração e deixe-o guiar a sua vida. E coisas que você não imagina, do poder dele acontecerão, porque ele tem planos de bênção e de paz para você. E o Dia a Dia com Deus vai ficando por aqui com um convite para você. Hoje, às 3h da tarde, nós temos um culto muito especial que acontece na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ela fica na Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Você também pode ligar para a gente no telefone 2106-4347. Amanhã continuamos falando a respeito dos medos. Deus abençoe você e sua família. Nos vemos amanhã. Até lá!